Oi, voltei com os livros do céu e inferno. Ai. O meu mineirês, ele às vezes vai de céu e inferno a céu e inferno. Depende da maneira que eu tô empolgado, sei lá. Vamos lá. Continuando a leitura que a gente estava do livro do Allan Kardec, O Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 4. Nós aqui vamos ver a intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos e o quadro de inferno pagão, e o quadro do inferno cristão. Intuição das penas futuras, número 1. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem e do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia de que isso se faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral. As noções mais ou menos justas que tem do bem e do mal, as penas e as recompensas são um reflexo dos seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem e do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que nos se faz em relação com o desenvolvimento do senso moral e as noções mais ou menos justas que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode senão imperfeitamente compreender a espiritualidade, e é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e de melhores coisas. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca de um futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade, assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. 2. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo naturalmente decalcou seu futuro sobre o presente, para compreender outros tipos daqueles que tinha sobre os olhos. Ser-lhe preciso um desenvolvimento intelectual que não deveria chegar senão com o tempo. Também o quadro que se faz dos castigos da vida futura não é senão reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontrou sobre a terra. É assim que nos climas quentes se imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Por isso, com algumas diferenças apenas de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. O inferno cristão imitado do inferno pagão. 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado nos cristãos, que também ele teve os seus cantores poéticos. Comparando-os, neles se encontram também. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que também teve os seus cantores poéticos. Comparando-os, nele se encontram salvos nomes de algumas variantes nos detalhes, numerosas analogias. E em um outro, o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas coisa estranha, os cristãos têm sobre muitos pontos exagerado o inferno dos pagãos. Se esses últimos tinham nos seus tonéus de Danaidades a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes, da quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Deus ouve sem piedade os gemidos destes durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, entretendo a sua visão com suplícios de Tártaro.
Questão 4. Do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença que Plutão se limitava a governar o império sombrio que foi dado em partilha. Plutão mas não era mal, retinha com eles o que tinha feito mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Ao passo que Satã recruta por toda parte vítimas e se compraz ao atormentá-las por suas legiões de demônios armados de forcados para sacudi-los no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais consumi-los. Perguntou-se se era um fogo de betume. O inferno cristão não perde em nada para o inferno pagão. Questão 5. As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado primeiro nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, quer dizer, no centro da terra, onde se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos aí, a esse respeito, uma outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos e de outro o Tártaro, o Olimpo, a morada dos deuses e dos homens divinizados, que estavam nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício, do mesmo modo que entre os pagãos estavam também nos lugares baixos, igual ao Olimpo. A morada dos anjos e dos santos estava nos lugares elevados. Colocaram-na, porém, do céu das estrelas, que se acreditava limitado. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Faltavam aos homens conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, mas em nenhuma parte, em seus ensinamentos, encontra-se o quadro de suplícios corporais aos quais os cristãos fizeram artigos de fé. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes ao longo do período de uma crença cega, sucedeu como transição o período da incredulidade, o qual a nova revelação veio colocar o fim. Incredulidade, eu falo errado toda vez. Ao qual a nova revelação veio colocar um fim. Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada, porque sente que lhes falta alguma coisa, do que àqueles que têm feito uma fé robusta no que é absurdo. Questão 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a não admitirem para as almas senão duas situações extremas, a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea, ao saírem da qual passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva depois da morte. Não há senão duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. A dualidade, né? Não se podem admitir vários graus de cada uma, sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, de progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se não há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há várias moradas na casa de meu pai. Os limbos, questão 8. Olha... A igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em terra idade
não tendo feito mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito bem, não têm nenhum direito à felicidade suprema. Estão, então, diz ela nos limbos, a situação mista que jamais foi definida, na qual todos não sofrem nem gozam de perfeita felicidade. Mais uma vez que sua sorte está irrevogavelmente fixada, estão privadas dessa fidelidade pela eternidade. Essa privação, uma vez que não dependeu delas, que fosse de outro modo, equivale a um suplício eterno e merecido. Ocorre mesmo com os selvagens que, não tendo a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, entregando-se aos seus instintos naturais, não podendo ter nem a culpabilidade nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. A justiça de Deus está inteiramente nestas palavras de Cristo, a cada um segundo suas obras. Mas é preciso entendê-lo, como as obras boas ou mais, que realizam livremente, voluntariamente, as únicas nas quais incorreram em responsabilidades, o que não é o caso nem da criança nem do selvagem, daquele que não dependeu estar esclarecido. Quadro do inferno pagão. 9. Conhecemos pouco o inferno pagão e apenas pela descrição dos poetas. Homero e Virgílio deram a descrição mais completa dele, mais preciso adaptar as necessidades que a poesia impôs à forma. A de Fénelon em Telêmaco, embora aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, procura sobretudo ressaltar o gênero dos sofrimentos que sofrem os culpados, e se estende muito sobre a sorte dos maus reis que, tendo em vista a instrução do seu aluno real. Por popular que seja sua obra, muitas pessoas não têm, sem dúvida, essa descrição bastante presente na memória, ou não puderam refletir bastante nela para estabelecerem uma comparação. Por isso, cremos ser útil reproduzir-lhe as partes que têm uma relação mais direta com o objetivo que nos ocupa, quer dizer, as que concernem mais especialmente a penalidade individual. Questão 10. Entrando, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é, pois disse-lhe a vossa infelicidade? Que fostes na terra? Eu fui, respondeu essa sombra. Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples sussurro do meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam dia e noite preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer, ser logo punido. Inventava cada dia novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Era ainda jovem e robusto. Ai de mim! Quanta prosperidade me restava ainda para gozar no trono. Mas uma mulher que amei e que não me amou, fez-me sentir-me que não era Deus. Ela me envenenou, e eu não sou mais nada. Colocaram ontem com pompas as minhas cinzas numa urna de ouro. Choraram e arrancaram os cabelos. Pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Vão ainda gemer ao pé do soberbo túmulo, onde estão minhas cinzas. Mas ninguém me lamenta. Minha memória é horrorosa, mesmo na minha família. E aqui embaixo já sofro horríveis tratamentos. Telêmaco, tocado com esse espetáculo, diz-lhe: Éreis verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentíeis essa doce paz em qual o coração permanece sempre oprimido e murcho das delícias? Não respondeu o babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios gabam essa paz como um único bem. Para mim, jamais a senti. O meu coração estava sem cessar, agitado por desejos novos, por medo e por esperança. O Deus de Baal. Como ele gozava dos próprios prazeres, era para o próprio prazer, realmente ele era um Deus inútil. Que não podia ser respondido quando confrontado com um Deus, né? Entre aspas, quando confrontado com deuses mesmo. Caraca! Vamos lá. Para mim, jamais.
Tratei de me atordoar pela excitação das minhas paixões e tinha necessidade de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila ter-me-ia seguido muito amargo. Eis a paz da qual gozei. Tudo me parecia uma fábula e um sonho. Eis os bens que lamento. Falando assim, o Babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar constantemente uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os ao Caronte com o seu rei. Eles deram poder absoluto sobre esse rei que serviram à terra. Essas sombras de escravos não temiam, mas a sombra de Nabofarzã elas tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Uma lhe dizia: não fomos homens assim como tu? Como foste bastante insensato para te creres um Deus, sem que lembrares de que eras raça dos outros homens? Outras, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que fôssemos tomado por um homem, porque eras um monstro, sem humanidade. Um outro lhe dizia: bem, onde estão agora os lisonjeadores? Não tens nada para dar, infeliz. Não podes mais fazer nenhum mal. Já te tornaste escravo dos teus próprios escravos, e deuses são lentos para fazerem justiça, mas enfim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã olhava para o chão, arrancando seus cabelos em excesso de raiva e desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: arrastai-o com a corrente, levantai-o contra a sua vontade. Não terá nem mesmo a consolação de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do estige disso sejam testemunhas para justificar os deuses de que sofreram tanto tempo quanto esse ímpio reinou sobre a terra. Logo recebeu bem perto dele o negro tártaro. Dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor emprestado ocasionaria a morte se espalhasse na morada dos vivos. Essa fumaça cobriu um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído semelhante das correntes, as mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia com que nada pudesse ouvir distintamente nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente, animado por Minerva, entra sem medo nesse abismo. De início percebeu ele um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por terem procurado as riquezas pelas fraudes, pelas traições e crueldades. Ele nota como um bom pretexto para contentar sua ambição e enganar os homens crédulos. Esses homens, que tinham abusado da própria virtude, embora seja maior dom dos deuses, eram punidos como maiores acelerados de todos os homens. As crianças que tinham degolado seus pais e suas mães, as esposas que tinham molhado suas mãos de sangue de seus esposos, os traidores que tinham entregue a sua pátria depois de terem violado os juramentos, sofriam penas menos cruéis que esses hipócritas. Os 3 juízos do inferno assim o quiseram, e eis as suas razões. É que esses hipócritas não se contentam em serem maus com o resto dos ímpios. Eles querem ainda passar por bons e fazer a sua falsa virtude com que os homens não ousem mais confiar na verdadeira. Os deuses dos quais zombaram e que tornaram desprezíveis para os homens, têm prazer de empregar todo o seu poder para vingarem os seus insultos. Junto a estes aparecem outros homens que o vulgo crê pouco culpados, e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos malignos, são os ingratos, mentirosos, lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas sem conhecê-las a fundo e que por isso prejudicaram a reputação dos inocentes. Eu vou voltar aqui ao parágrafo. Junto destes aparecem outros homens que o vulgo crê pouco culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas sem conhecê-las a fundo e que por isso prejudicaram a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousa-lhes perguntar quais eram seus crimes. Logo, o condenado domando a palavra grita: eu não te fiz nenhum mal. Coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Que se pode, pois, reprovar-me?
Então Minos lhe disse: não se te faz nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias ao menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justa da qual te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Foste virtuoso, mas colocaste toda a sua virtude para ti mesmo, e não aos deuses que te tá deram. Porque querias gozar do futuro da sua própria virtude e te encerrar em ti mesmo. Foste a tua divindade, mas os deuses que tudo fizeram e que nada fizeram senão para eles mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os olvidastes e eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo uma vez que quiseres ser para ti e não para eles. Procura, pois, agora, se o podes, a consolação do teu próprio coração. Este para sempre separado dos homens aos quais quiseste agradar. Este só contigo mesmo que foste o teu ídolo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito do amor aos deuses, aos quais tudo é devido. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganar, vai ser confundida, não julgando os homens, os vícios e as virtudes, senão pelos que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Ainda aqui, uma luz divina derruba todos os seus julgamentos superficiais. Ela condena frequentemente o que admiram e justifica o que condenam. Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tivera antigamente, ao contemplar a sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas, mudaram em desespero. A visão do seu próprio coração inimigo, dos deuses, torna-se o seu suplício. Ele vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade do julgamento dos homens, aos quais quis agradar em todas suas ações. Ele faz uma revolução universal de tudo que está dentro de si. Como se tornaste todas as suas entranhas. Não encontra mais a si mesmo. Falta-lhe todo apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, ergue-se contra ele e lhe reprova amargamente o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhes basta estar entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Procura os lugares mais sombrios para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna segue por toda parte. De todos os lados, raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo que amou se torna odioso, como sendo a fonte de seus males, que não podem nunca acabar. E diz a si mesmo: ó insensato, não conheci, pois, nem deuses, nem homens, nem a mim mesmo. Não conheci nada, uma vez que jamais amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram descaminho. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio e cego. Eu era eu mesmo, o meu ídolo. Enfim, Telêmaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado de seu poder. De um lado, uma fúria vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Aí eles viam e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores. Sua dureza para com os homens, os quais deveriam proporcionar felicidade, sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens mais frouxos e lisonjeadores, sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu fausto e sua excessiva magnificência fundados sobre as ruínas dos povos, sua ambição para comprar um pouco de vanglória como o sangue dos seus cidadãos. Enfim, sua crueldade que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e os desesperos de tantos felizes. Eles se veem sem cessar nesse espelho. Acham-se mais horríveis, mais monstruosos do que não é a quimera. Vencida por Belorofonte, nem Hidra nem de Lerna batida... Nem a hidra de Lerna batida por Hércules, nem o próprio cérebro, embora vomite das suas 3 goelas escancaradas um sangue negro venenoso que é capaz de empestear toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Ao mesmo tempo, por outro lado, outra fúria repetida, com o insulto, todos os louvores que seus lisonjeadores deram durante a sua vida, ele apresentava ainda outro espelho em que se viam tais como
Píntara. A oposição dessas pinturas, tão contrárias, era o suplício da sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles que se deram os mais magníficos louvores durante a sua vida, porque os maus são os mais temidos do que os bons, exigem sem pudor as desprezíveis lisonjas de poetas dos oradores de seu tempo. São ouvidos gemerem nessas profundas trevas, não podem ver senão os insultos e as zombarias que têm que sofrer. Não tem nada ao seu redor que não os repila, que não os contradiga, que não os confunda, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que estava tudo feito para servi-los. No Tártaro, estão entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhe fazem sentir a seu turno uma cruel servidão. Eles servem com dor, e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abrandar seu cativeiro. Estão sobre os golpes dos seus escravos, tornados seus tiranos impiedosos, como uma bigorna está sobre os golpes das marteladas dos cíclopes, quando Vulcano o insta a trabalharem nas fornalhas ardentes do monte Etna. Entre aspas, ali, Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmo e não podem se livrar desse horror, não mais do que a sua própria natureza. Não têm necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Veem-nas sem cessar, em toda a sua enormidade. Apresentam-se a ele com espectros horríveis e os perseguem. Para elas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou de seus corpos. No desespero que estão, chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo sentimento e conhecimento de si mesmo. Pedem abismos para tragá-los, a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue, mas estão destinados à vingança que destila sobre eles, gota a gota, e que não secará nunca. A verdade é que eles temem ver, provoca o seu suplício, veem-na e têm olhos senão para vê-la, erguer-se contra eles. Sua visão os penetra, atormenta, arranca-o deles mesmos. Ela é como um raio, sem nada destruir ao redor. Penetra-lhes neles até o fundo das suas entranhas. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele que deve ser o consolo dos povos e como tal, inseparável da realeza. Esses reis se reprovaram uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho. Não vos recomendei a miúde durante a minha velhice e antes da minha morte, que repassareis os males que fizeram pela minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia, a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta tibieza cercado de vis aduladores, acostumei-me a gostar da adulação dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era com relação aos reis o que os cavalos e os outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer, animais aos quais não se faz caso, senão prestam serviços e proporcionam comodidades. Acreditei e fostes vós que me fizestes acreditar. Agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam mais horrendas maldições e pareciam animados raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis volteavam ainda, quais mochos na noite, as cruéis suspeitas, os vãos alarmes e as desconfianças que vindam aos povos da dureza de seus reis, a fome insaciável das riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que sofrem sem poder jamais dar sólidos prazeres. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Todos os crimes dos povos que se originam da negligência com a qual se faz observar as leis eram imputados aos reis que não devem reinar senão a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Imputavam-se-lhe também todas as desordens originárias do Fausto, do luxo e de todos os outros excessos que atiram os homens em um estado violento na tentação de desprezarem as leis e adquirirem bens. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis, que em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, não sonharam senão arruinarem um rebanho,
como lobos devoradores. Mas o que consternou mais Telêmaco foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis, que foi tendo passado na terra por reis bastante bons. Foram condenados às penas de Tártaro por serem deixados de governar por homens maus e astuciosos. Estavam punidos pelos males que tinham deixado de fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa e nem má. Tanto a sua fraqueza foi grande que não temeram jamais não reconhecerem a verdade. Nunca tiveram o gosto da virtude, nem colocaram seu prazer em fazer o bem. Quadro do inferno cristão. Questão 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações seguintes. Essa descrição, tendo sido formada dos autores sacros e da vida dos santos, pode ser muito melhor considerada como expressão de fé ortodoxa nessa matéria, sendo a cada instante reproduzida com algumas variantes aproximadas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos, uma vez que apenas a sua alma para aí desceu e que a sua ossada, tornada a poeira, transforma-se incessantemente em ervas, plantas e frutos minerais, líquidos, sofrendo sem o saber as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, como santos, devem ressuscitar no último dia e retomar para não mais deixá-lo. Um corpo carnal, o mesmo corpo sobre o qual foram conhecidos entre os vivos. O que os distinguirá uns dos outros serão os eleitos. Será que os eleitos ressuscitarão em um corpo purificado e todo radioso, e os condenados em um corpo enlameado, deformado pelo pecado. Não haverá, pois, no inferno, apenas espíritos puros. Haverá homens tais como nós. O inferno é, por consequente, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres, tendo pés, mãos, uma boca, uma língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores colocaram-no nas próprias entranhas da nossa Terra. Outros, não sei em qual planeta, mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Está-se, pois, sobre esse ponto, reduzido a conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo o germe, de toda aparência do bem, do que são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se arriscam a pintar à maneira dos egípcios, dos hindus e dos gregos. Todos os horrores dessa morada limitam-se a mostrar como um modelo pouco que a escritura dele revela. O lago do fogo de enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías. Esses vermes eternamente formigando sobre as carcaças de Tofel e os demônios rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda com essas penas físicas sejam simples imagens de penas morais. Ele vê num verdadeiro lago de enxofre os vermes e as serpentes verdadeiras encarniçarem-se sobre as partes do corpo dos condenados, unindo as suas mordeduras às do fogo. Ele pretende, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material igual ao nosso, agindo sobre os corpos materiais, os conservará, como o sal conserva a carne das vítimas. Mas os condenados vítimas, sempre sacrificadas, sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir. Ele penetrará sob sua pele e estarão deles embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula de seus ossos, na pupila de seus olhos, nas fibras mais escondidas e as mais sensíveis do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar, seria para um lugar de refrigério e de repouso. Ainda falam com segurança os teólogos, os mais tímidos e os mais discretos, os mais reservados. Eles não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Dizem somente para não falarem deles, não terem conhecimento suficiente, tão positivo ao menos, daquele que lhes foi dado do horrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas há teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas, mais variadas e completas,
poetas, embora não se saiba em que sítio, espaço esse inferno está situado. Há santos que o viram. Para ali não foram com lira na mão, igual Orfeu, ou com a espada na mão, igual Ulisses. Foram transportados em espírito. Santa Teresa está entre esse número. Parece, segundo o relato da santa, que há cidade no inferno. Ela viu, pelo menos, uma espécie de rua longa, estreita como há tantas nas cidades antigas. Entrou nela andando com horror. Sobre um terreno lodoso fétido, onde pululavam répteis monstruosos, mas foi detida em sua caminhada por uma muralha que fechava a rua. Nessa muralha estava construído um nicho onde Teresa se agachou, sem saber muito como isso aconteceu. Era, disse ela, o lugar que lhe estaria destinado se abusasse de sua vida, das graças que Deus derramou sobre a sua cela de Ávila. E embora se introduzisse com uma facilidade maravilhosa, naquele nicho de pedra não podia nem sentar, nem se deitar, nem estar em pé. Ainda menos podia sair dali. Essas horríveis muralhas, estando abaixadas sobre elas, envolviam-na, apertavam-na como se estivessem animadas. Parecia-lhe que as sufocavam, que as estrangulavam e, ao mesmo tempo, que as esfolavam. Viva que a retalhavam em farrapos, e sentia-se queimar, experimentava todos os gêneros de angústia. De acordo com ela, de socorro, nenhuma esperança. Tudo ao redor dela não era senão trevas, entanto, através dessas trevas percebia ainda, não sem estupor, a horrenda rua onde estava alojada toda a sua imunda vizinhança. Espetáculo para ela tão intolerável como o envolvimento da sua prisão. Isso não era, sem dúvida, senão um pequeno canto do inferno. Outros viajadores espirituais foram mais favorecidos. Vieram de um inferno de grandes cidades ardendo em fogo. Babilônia e Nínive, mesmo em Roma, nos seus palácios, templos abrangidos e todos os seus habitantes acorrentados. O traficante em seu balcão, sacerdotes reunidos em seus cortesãos das salas de festim, ululando em suas cadeiras, das quais não poderiam mais se afastar. Elevando os seus lábios para saciarem os copos dos quais saíam chamas, lacaios ajoelhados nas cloacas ferventes, braços estendidos e príncipes cujas mãos se derramavam sobre eles, lava devoradora de ouro fundido. Outros viram no inferno planícies sem limites, que camponeses famintos cavavam e semeavam, e nessas planícies fumegantes com seus suores, suas sementes estéreis não produzissem nada. E esses camponeses se devoravam. Depois, tão numerosos como antes, tão magros, tão famintos, eles se dispersavam por bandos no horizonte, indo procurar ao longe, mas em vão as terras mais felizes, logo substituídas nos cânons que abandonavam por outras colônias errantes de condenados. Há quem viu no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas gementes, poços sem água, fontes alimentadas por lágrimas, rios de sangue, turbilhões de neves nos desertos de gelo, barcos de desesperados vagando sobre os mares sem margem. Revia-se ali, em uma palavra, tudo que os pagãos viram, um reflexo lúgubre da terra, uma sombra desmeduramente aumentada de suas misérias, seus sofrimentos naturais eternizadas até que os calabouços e instrumentos de suplício, instrumentos de tortura que nossas próprias mãos forjaram. Ali embaixo, com efeito, demônios que para melhor atormentarem os homens em seus corpos tomam corpos. Estes têm asas de morcego, cornos, couraças de escamas, patas providas de garras, dentes afiados. São-nos mostrados armados de gládios, de forças de pinças, de tenazes ardentes, serras, grades, foles, clavas, fazendo durante a eternidade, com a carne humana, o serviço de cozinheiro e açougueiro. Aqueles transformados em leões ou víboras enormes arrastam suas presas para a caverna solitária. Alguns se transformaram em corvos para arrancar os olhos a certos culpados. Outros em dragões voadores para carregá-los sobre os seus ombros e transportá-los muito assustados, muito sangrentos de enxofre. Eis aqui nuvens de gafanhotos, escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios, cujo odor dá náuseas e cujo menor contato dá convulsões. Eis aqui os monstros policéfalos, abrindo por toda parte suas goelas vorazes, sacudindo sobre suas cabeças disformes longa cabeleira de áspides, moendo os réprobos em suas maxilas ensanguentadas e vomitando-o todos moídos, mais vivos, porque são imortais. Esses demônios, com uma forma sensível que lembram tão vivamente os deuses de Amentril e Tártaro e os ídolos adorados por fenícios, pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, não agem ao acaso. Cada um tem a sua função e sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiram ou fizeram cometer na terra. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos, porque oferendam a Deus através de todos os seus sentidos e de todos os seus órgãos punidos. De um modo com gulosos pelos
como gulosos pelos demônios da gula, de outro como preguiçosos pelos demônios da preguiça e de outro como fornicadores, pelos demônios da devassidão e tantas outras, diversas maneiras quantas há de se pecar. Terão frio, embora queimando-se o calor, embora entregelando-se, estarão ávidos de repouso e ávidos de movimento, sempre famintos, sempre sedentos, 1000 vezes mais fatigados que o escravo ao final do dia, mais doentes do que os moribundos e mais quebrados, mais cansados e mais cobertos de chagas que os mártires. Isso não terminará. Nenhum demônio rejeita, nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são todos, sobre esse aspecto, bem disciplinados e fiéis em executarem as tarefas às ordens vigadoras que receberam. Sem isso, em que tornaria o inferno? Os pacientes descansariam, seus carrascos viessem a querelar entre si ou cansar, mas não há repouso para uns, nem querela entre os outros. Por mais maus que sejam e por inumeráveis que sejam, os demônios se ouvem de um canto a outro do abismo, e jamais se viram na terra chefes, comunidades monostáticas mais humildemente submissas aos seus superiores. Aliás, conhece-se muito pouco a população dos demônios, esses vãos espíritos dos quais são compostas legiões de vampiros, vampiras, de sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras, outras bestas sem nome, que constituem a fauna das regiões infernais. Mas se conhecem e se nomeiam a vários dos estirpes que comandam essas regiões, entre outros, Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio, Beelzebul, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engredaram a corrupção, Mamon, o demônio da avareza, Moloque, Belial, Balgaate, Astarote, muitos outros, entre deles o seu chefe universal sombrio arcanjo, que no céu tinha o nome de Lúcifer, que leva no inferno de Satã. Eis aqui o resumo da ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí suportam. Abri os escritos dos padres antigos doutores e interrogai as nossas piedosas lendas. Olhai as esculturas e os quadros das nossas igrejas. Prestai ouvido ao que se diz os púlpitos e aprendeis bem mais. O autor faz seguir esse quadro das questão 13. O autor faz seguir esse quadro de reflexões seguintes, das quais uma compreenderá a importância. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz segundo milagre para dar esses corpos mortais, já usados uma vez pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem desfazerem em uma fornalha, onde evaporam os metais. Que se diga que a alma seja seu próprio verdugo, que Deus não persegue, mas que abandona no estado de infelicidade que ela escolher. Por isso, pode-se a rigor compreender, embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça um pouco conforme a bondade do Criador. Com a bondade do Criador. Mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode, de nenhum modo, dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão. É preciso, ao contrário, que a mostre, que a intervenha, que atue, sem que o corpo sucumbiria. Os teólogos supõem, pois que Deus opera com efeito depois da ressurreição, esse segundo milagre do qual falamos. Tira primeiro do sepulcro que os devoraram os nossos corpos de argila. Retira tais como entraram suas enfermidades originais e as suas degradações sucessivas de idade, da doença, do vício. Não nos resistiu nesse estado, decrépitos, fiorentos, gotosos, cheios de necessidades sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignomínias e que a vida e a morte imprimiriam. Eis aí o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve. E eis o segundo milagre, inflige-lhe a imortalidade, esse mesmo dom que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão ao sair do Éden. Quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando ele deixa de ser invulnerável, ele se torna a morte seguida de perto a dor.
A ressurreição não nos restabelece, pois nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado, é uma ressurreição somente das nossas misérias, como a sobrecarga de criação e a mais maliciosa que a imaginação tem ousado conhecer. Deus se reconsidera para acrescentar os termos espirituais dos pecadores, tormentos carnais que possam durar sempre, muda de repente por um efeito do seu poder as leis e as propriedades por ele mesmo, estabelecidas desde os princípios, aos compostos da matéria, ressuscita as carnes doentes e corrompidas, e unido num só indestrutível, que esses elementos, eles mesmos, tendem a se separar, mantenha e perpetua contra a ordem natural, essa podridão vivente, lança-as no fogo para não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como quer, imortal. Face de Deus por esse milagre, um dos verdugos do inferno, porque os condenados não podem imputar senão a si mesmos seus males espirituais, não podem em contrapartida atribuir a outros senão a Deus. Seria muito pouco aparente abandoná-los depois da sua morte. A tristeza ao arrependimento é a todas as angústias de uma alma que sente perder o bem supremo. Deus irá, segundo os teólogos, procurá-los nessa noite, no fundo desse abismo, chamá-los ao momento de claridade, não para consolá-los, mas para revesti-los de um corpo horrendo, flamejante e imperecível, mais emprestado do que o vestido de Dejanira, e é então que os abandona para sempre. Não abandonará mesmo, pois o inferno não subsiste assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente da sua vontade, sempre ativa, e que tudo esvaneceria, e se cessasse, de tudo sustentar. Terá, pois, sem cessar, a mão sobre eles para impedir o seu fogo de apagar e os seus corpos de se consumirem, querendo que esses infelizes mortais contribuam pela perenidade do seu suplício à edificação dos eleitos. 14. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia exagerado com o dos pagãos. No Tártaro, com efeito, vêm-se culpados torturados pelo remorso, sempre em razão dos seus crimes e suas vítimas oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas. São vistos fugirem à luz os que o penetram e procurarem em vão escapar aos olhares dos que os perseguem. O orgulho aí é rebaixado e humilhado. Todos carregam estigmas do seu passado. Todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, bastava entregá-la a si mesmo, porque essa coisa é inútil acrescentar-lhes. Há outros castigos, mas essas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se veem assim os homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar sobre a sua pele e saturá-los até a medida dos ossos, nem o luxo do refinamento dos suplícios que são a base do inferno cristão. Encontram-se aí juízes inflexíveis, mais justos, que proporcionam a pena à falta, ao saldo que no Império de Sartã todos os confundidos nas mesmas torturas. Tudo aí está fundado sobre a materialidade da própria equidade dele está banida. Há sem dúvida hoje na própria igreja muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra e que não veem aí senão alegorias das quais é preciso aprender o espírito. Mas sua opinião não é senão individual no que faz a lei. A crença no inferno material, como todas as consequências, não deixa de ser um artigo de fé. 15. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Aqui não é o lugar para se explicar a fonte da imagem das fantásticas que produzem, às vezes, com aparências da realidade. Diremos somente que é preciso, nisso, uma prova desse princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como poderia crer, e que nele se encontra, bem como frequentemente, o reflexo das preocupações da vigília. As ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório espiritual corresponde ao cérebro, conservou a imagem, reproduzem-se amplificadas como uma miragem sobre formas vaporosas que se cruzam e se confundem, e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação à fé, ao qual estavam penetrados. Não é subitamente, pois, aqueles que, semelhantes a Santa Teresa, tal qual ela, fortemente embutida de ideia do inferno, tais as descrições verbais ou escritas dos quadros que tenham visões e que não são propriamente falando
senão a sua reprodução, e reproduzem um efeito, um pesadelo. Um pagão cheio de fé teria visto Tártaro e as fúrias como teria visto Olimpo e Júpiter tendo o raio na mão. Capítulo 5 vai ficar para depois, que é o purgatório. Tchau.